Olá, bom dia! Nessa aula nós vamos fazer o quê? Nós vamos estudar, nós vamos dar continuidade ao nosso gênero notícia, nosso estudo. E nesta atividade, para encerrar esse conteúdo, nós vamos falar o que vem acontecendo no mundo das ciências biológicas. Vamos lá, que a nossa aula está muito interessante. Olá! Chegou uma hora muito legal e prazerosa. Nessa aula de hoje, nós vamos ler diferentes notícias. As notícias estão presentes, como nós sabemos, no nosso dia a dia. E ela faz parte do nosso cotidiano. Hoje, trouxemos para você uma notícia muito curiosa. Essa notícia me chamou a atenção por causa da manchete. Olha só a manchete dessa notícia. Animal volta à vida ao passar 24.000 anos no permafrost na Sibéria. Gente, eu fiquei imaginando que animal será este? Será que é grande? Será que é pequeno? Então, essa notícia trouxe uma manchete que cumpriu o papel dela, chamar a atenção do leitor para ler a notícia. E foi o que eu fiz. Eu fui ler a notícia, gente. Eu fiquei muito curiosa. E será que você vai acertar que animal é esse? Olha só, essa notícia saiu no site de notícias da revista Super Interessante. E fiquei imaginando que animal será este. E agora, você vai agora no seu caderno escrever o nome. Que animal será este que você imagine que é. Vai lá no seu caderno, rapidinho, escreva lá. Que animal que você imagina que seja este. Será como ele vivia? Será que é grande? Será que é um mamute, gente? Aquele que aparece na Era do Gelo? Será que é um dinossauro? Que animal será este? Você vai escrever e depois nós vamos fazer a leitura e você vai ver se você confirmou a sua hipótese. Tá bom? Vamos lá? Será que este animal, congelado há 24.000 anos, vivia como os animais que viveram na Era do Gelo? Ficou curioso? Ah, eu também! Então, vem comigo, vamos descobrir tudinho, porque está na hora da leitura. Aqui nós vamos fazer uma leitura de um texto sobre notícias. Vamos lá. Os pesquisadores aqueceram os rotíferos e alimentaram o micro-organismo. Olha, um micro-organismo. O que fez com que ele voltasse ativa e conseguisse até mesmo se reproduzir. Ah, então o animal é um micro-organismo. Estão vendo? Vamos continuar. Aqui, né, é a fonte da jornalista, olha, que, né, fez a reportagem, olha, que colheu, né, por Carolina, fez o artigo, Fiorati, 8 de junho de 2021. O horário, 16 horas e 26 minutos. 4 horas e 26 minutos. Estão vendo? Vamos continuar. Rotíferos bedelóides são seres microscópicos, capazes de sobreviver em ambientes inóspitos. Lugar que não, né, que nenhum outro animal conseguiria viver, ele consegue sobreviver, sendo resistente até mesmo a temperaturas extremas. Os cientistas já sabiam que esses animais podiam passar até uma década congelados e depois voltar à ativa. Mas uma pesquisa publicada na revista Current Biology mostra que esse tempo representa uma fração minúscula do período real em que eles podem sobreviver. Em 2015, pesquisadores do Centro Científico
Pultino Pesquisa Biológica da Rússia encontraram ao nordeste da Sibéria, próximo ao rio Alazeia, um rotífero congelado com menos de 1/4 de milímetros no permafrost da região. De acordo com a datação feita pelos cientistas, o micro-organismo permaneceu inativo no gelo por um tempo estimado em 23.960 e 24.485, voltando à vida após aquecido e alimentado em laboratório. Esses animais são capazes de entrar em estado de repouso, chamado de criptobiose, em que todas as atividades biológicas de seus corpos são interrompidas. Quando eles acordam, agem como se a vida nunca tivesse parado. Os rotíferos são todos fêmeas que se reproduzem por partigênese. Essa partigênese quer dizer que ele se divide, não é isso? Ele se divide e assim se reproduz. Vão se repartindo em outras partes, né? Ou seja, não precisam de um macho para fecundá-las. O animal encontrado na Sibéria foi capaz de produzir seus pequenos clones após voltar ativa. Os pesquisadores queriam saber ainda se os rotíferos modernos também teriam a capacidade de sobreviver ao frio extremo. Então, congelaram os descendentes do antigo rotífero e teriam um código genético similar ao seu ancestral, e também alguns micro-organismos modernos. Os animais ficaram congelados a 15 graus Celsius por cerca de uma semana e todos se mostraram igualmente tolerantes à situação. Essas criaturas capazes de suportar a radiação, a desidratação e a escassez de oxigênio possuem anatomia complexa, sistema nervoso e digestório. Eles ocupam a Terra há pelo menos 35 milhões de anos e hoje podem ser encontrados em lagos de água doce e outros ambientes úmidos. Mesmo assim, o rotífero da Sibéria não é o ser mais antigo a reviver após a temporada no gelo. Há registros de vermes nematóides que ficaram inativos no permafrost por mais de 30 mil anos. Então, gostou da leitura? Curioso, não é verdade, Pró? Pois não para por aí. Durante os telejornais, podemos observar no nosso dia a dia notícias que vêm nos deixando preocupados, não é verdade? Essas notícias vêm de diversas partes do mundo. Fala sobre desequilíbrio, tem muito a ver com a notícia que acabamos de ler. O desequilíbrio ecológico, o desequilíbrio do clima, se deve, na sua maior parte, ao aquecimento global. Essas consequências foram previstas há mais de 30 anos pelos pesquisadores. Podemos perceber diariamente. Os pesquisadores acreditam que, compreendendo melhor as estratégias biológicas de sobrevivência desses animais, eles poderão também encontrar maneiras de melhorar a criopreservação, processo de congelamento em temperaturas extremas de células, tecidos, órgãos e outros animais, incluindo os humanos. Isso quer dizer um avanço científico, não é isso? Para a produção, né, de novos tecidos e poderá ajudar
na saúde, né, da população. Frio extremo, chuvas violentas, devastadoras, que têm devastado populações inteiras. No Brasil, o frio extremo afetou a produção da agricultura. Por causa do frio extremo, em estados como Minas Gerais, a produção do café foi toda perdida, o que consequentemente elevará o preço nas prateleiras dos supermercados. Então, quem vai sofrer com tudo isso somos nós, os consumidores. Então, estão vendo aí como é que tem a ver, né, uma notícia com a outra sobre a questão do desequilíbrio ecológico que vem acontecendo muito por causa do aquecimento. Vamos continuar? Outro fato preocupante é o degelo, ou o derretimento das calotas polares, que estão sendo cada vez mais aceleradas por contribuição do desequilíbrio ecológico. Este degelo pode trazer à tona outros micro-organismos desconhecidos dos seres humanos. E aí, isso é o quê? Isso é muito perigoso, sabia? Vocabulário. Agora nós vamos ver, né, aqui alguns significados do que nós acabamos de falar. Criptobiose, estado latente em que há uma redução extrema do metabolismo, em que pode ser induzida em diversos fatores ambientais, temperaturas muito baixas, alterações de pressão, falta de oxigênio. Rotíferos metalóides são organismos microscópicos, geralmente invisíveis a olho nu, caracterizados por morfologia em 3 partes muito distintas: boca, tronco e pé, e uma locomoção frequentemente rastejante. Curiosidades. Você sabia o que é permafrost? Permafrost é o solo que passa todo o ano congelado e que cobre 25% da superfície terrestre do hemisfério norte, sobretudo na Rússia, Canadá e Alasca. Pode ser composto por pequenos fragmentos de gelos ou grandes massas, e a sua espessura pode ir de poucos metros a centenas. Com o aquecimento global, o degelo do permafrost já ameaça o cumprimento das decisões do Acordo de Paris, que delimitaram o aquecimento global a menos de mais de 1,5 graus Celsius em relação à era pré-industrial. Segundo o estudo publicado em setembro, aquecimento acelera o derretimento do permafrost até 2,100. Este último poderia, de acordo com o cenário menos catastrófico, diminuir 30% e liberar até 160 milhões de toneladas de gases de efeito estufa, alertou em 2015 a pesquisadora Susan Natali, do World Hole Research Center. Vírus esquecidos. Olha lá. Além do efeitos climáticos, degelo do permafrost, que abriga bactérias e vírus às vezes esquecidos, também representam uma ameaça para a saúde. Em 2016, um menino faleceu na Sibéria, contaminado por antraz, o que não acontecia há 75 anos na região. Para os cientistas, a causa foi, muito provavelmente, o descongelamento de um cadáver de uma rena que havia sido vítima de antraz
há várias décadas antes. Liberada a bactéria mortal que se conserva no permafrost durante mais de um século, infectou manadas de renas. A ameaça não se limita ao antrax. Cientistas descobriram que nos últimos anos, dois tipos de vírus gigantescos, né? Gigantes. Um de 30 mil anos de idade estavam conservados no permafrost. Nas regiões árticas, do degelo do permafrost tornou mais acessíveis para a indústria da mineração e do petróleo. Os cientistas preveem que alguns vírus poderiam despertar um dia caso o homem remova o solo em demasia, né? Então, ele teve, né? Foi impulsionado a cavar esse solo, o homem, né? E agora nós estamos o quê? Essas empresas de petróleo, nós corremos risco por causa disso. O degelo do permafrost também provoca danos materiais, caros desabamentos de edifícios, deslizamentos de terras, estradas e pistas, aeroportos instáveis. De acordo com o relatório de 2009 do Greenpeace, as empresas russas gastaram, na ocasião, até 1,3 milhões de euros por ano para reparar as tubulações de edifícios e pontes deformadas na Sibéria. E essa fonte aqui, gente, é a fonte do G1, tá bom? Vamos continuar? Agora é hora de atividade, estudo do texto. De acordo com a leitura, notícias apresentadas, responda. O que essas duas notícias têm de semelhantes? Do que fala a notícia? Que animal você imaginou que estaria congelado há 24 mil anos? É aquela respostinha que a Pro está pedindo para você no início, tá bom? Em que site ou revista essa notícia foi publicada? Escreva abaixo a manchete dessa notícia, de cada uma dessas notícias. Escreva abaixo a manchete dessa notícia, tá bom? E desenhe o animal que você imaginou ser antes de ler a notícia, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje. E qualquer dúvida, não tenha dúvida. Você pode chamar a Pro. Beijos e até mais. Boas